Olá, futuros e futuras canadenses! Hoje o tema do vídeo são coisas que são caras aqui no Canadá, né? Eu particularmente acho que a maior parte das coisas aqui é mais barato do que no Brasil, especialmente se a gente considerar que o salário mínimo aqui é muito mais alto do que o salário mínimo no Brasil, mas ainda assim tem gente que vem de lugares com um custo de vida mais baixo no Brasil e que notou que o custo de vida aqui ficou muito alto ou determinadas coisas têm um preço muito mais caro do que no Brasil. Então hoje a gente vai comentar sobre essas coisas que o pessoal comentou no Instagram. Então se você não me segue no Instagram, me siga no Instagram. Toda semana eu faço um post para que vocês possam comentar as suas experiências aqui no Canadá e que eu vou repassar então essas informações aqui no YouTube pro pessoal. Então a primeira coisa é esmalte. Então, pra você que pinta as unhas, eu não pinto, eu sequer cuido das minhas unhas. O pessoal diz que aqui esmalte é muito caro. A mesma coisa pra carnes. Então, peito de frango, carne vermelha também, o pessoal acha caro aqui no Canadá. Um relato que eu acho de suma importância para os bebedores de café é a máquina de café expresso, que aqui no Canadá é mais cara. Se você tiver uma máquina de café expresso na sua casa e queira trazer pra cá pra não precisar ter esse gasto, eu acho que talvez seja uma boa ideia. Eu não vou ficar fazendo a comparação de preços, até porque, como eu falei, cada um vai ter um custo de vida diferente no Brasil, vai ir pro mercado diferente, vai comprar coisas em lojas diferentes, mas a ideia é, assim, falar de uma forma bem geral. Se você veio do Rio de Janeiro como eu, você dificilmente vai achar alguma coisa muito mais cara aqui, a não ser depois de um tempo que você vai realmente ver. Olha, comparando com o salário mínimo, talvez isso seja realmente mais caro, né? Outra coisa que, pelo menos aqui em Toronto, Vancouver, nas cidades maiores, é bem caro, é aluguel. Nossa, é assim, tipo, a facada no mês, realmente, é o aluguel. Alimentos também como limão são bem caros, melão também acharam caro. A taxa de adoção de animais também. Adaptador de tomada, isso eu posso dizer assim, por experiência própria, adaptador de tomada aqui. Quando eu achei um mega engenhoso que cabia tudo quanto era tipo de tomada, mas ainda assim foi bem caro. Então, traga um adaptador de tomada do Brasil, acho que compensa mais. Agora, para os bebedores de cerveja é mais caro aqui. Outra coisa que o pessoal sempre comenta que é mais caro aqui no Canadá são os serviços. Sim, aqui os serviços eles são valorizados, né? Ao contrário de no Brasil, onde serviço não é valorizado, só bens são valorizados, né? Então aqui a gente tem bens que são mais em conta e serviços que são mais valorizados de fato. Então, faxineiro, babá, um chaveiro, um eletricista, esses serviços vão ser muito mais valorizados aqui. Uma outra coisa que é uma discussão se é mais caro ou não é a questão dos dentistas, né? Se a gente for mais uma vez olhar o salário mínimo no Brasil, comparar com o salário mínimo no Canadá, eu particularmente não acho dentista caro aqui, até porque eu no Brasil eu usava dentistas também muito caros, então tem gente que acha dentista aqui muito caro, eu particularmente acho que tá na mesma. Mas eu também não faço muito uso de dentista, né? Então, às vezes, pra alguém que precisa constantemente estar indo ao dentista, seja, assim, um gasto muito grande aqui. Mas, às vezes, o plano de saúde cobre determinadas coisas de dentista, tá bom? Outra coisa que comentaram que também é mais caro aqui no Canadá é desodorante. Gente, eu não parei pra reparar isso. Será mais caro aqui? Mas é porque, na verdade, assim, eu só consegui achar aqui no Canadá que prestasse pra mim, né, que é aquele Degree que eu acho que é o equivalente da Rexona no Brasil. Eu nem olho o preço, esse negócio que eu tenho que comprar porque é o único que vai dar jeito pra mim. Então, aí fica a dica também, né, pro pessoal que tiver dificuldade de achar desodorante aqui no Canadá, o Degree é maravilhoso. Uma coisa que eu concordo que é bem cara aqui é cinema. Assim, não somente o ingresso pro cinema, mas assim, os combos pro cinema. Então, assim, você vai pro cinema e você gasta uma fortuna. Por isso que eu tenho aquele SIM card do Scotiabank, que aí eu compro as coisas no cartão de crédito e ganho um monte de ticket de cinema, porque aqui realmente sai bem caro. E não tem essa de meio pra estudante, tem assim, meio pra uma vez por semana em determinados cinemas. E assim, particularmente, essas sessões, elas são assim, um pouco bagunçadas. Pelo menos acho que eu fui, assim, um pouco assim, eu tô sendo legal dizendo um pouco bagunçadas. Se você for morar mais no interior do Canadá, pode ser que as coisas sejam um pouco mais caras, até porque você vai ter um gasto maior para transportar essas coisas, né? Então, às vezes até um McDonald's no interior pode ser mais caro do que no Brasil. Ou então calçados, ou então alimentos mesmo, né? Podem ser mais caros no interior por conta da questão do transporte. Outra coisa que comentaram também é cigarro, que pode ser bem caro aqui. Então, uma carteira de cigarro custa entre 15 e 20 dólares aqui no Canadá. Eu acho que é uma boa hora pra parar de fumar, né, gente? Uma boa hora.
Uma coisa interessante que falaram, que era mais caro no Canadá do que no Brasil, é plano de celular. Eu não parei pra reparar isso. Aqui eu e meu marido, cada um pagamos $75 mais ou menos no nosso plano de celular. A gente tem um plano muito bom, na verdade, né? Pelo menos eu acho que é um plano muito bom. Se não fosse muito bom, eu acho que meu marido não teria comprado, porque ele é meio chato com essas coisas, né? Comenta aqui embaixo, quanto é que você paga no seu plano de celular? Seguro de automóvel também é uma coisa mais cara aqui no Canadá. Primeiro que o seguro aqui, você pode pagar, né, aí em torno de uns $300 a $400 por mês, se você aí é novo no pedaço, né, se você nunca teve um carro, não tem um histórico do Brasil e tudo mais, pode ser bem caro dependendo também da cidade onde você mora. Eu já ouvi falar que tem uma cidade aqui ao redor de Toronto que o seguro de carro lá é bem maior do que aqui em Toronto. Então, depende um pouco da cidade, eu acredito, depende também do tempo que você tem de experiência dirigindo, né? E eu acho que de outras coisas, mas pode ser um bocado caro e eu tô falando esse valor é por mês. Então, pensa aí uma média de uns 300 por mês, eu acho que deve ser mais ou menos isso. Se eu estiver falando bobagem, também me corrijam aqui nos comentários, porque carro eu não tenho, eu só ouço esses relatos. Como tudo que eu compro aqui pra minha casa é da IKEA, e eu acho a IKEA barata, claro que se a gente for comparar, sei lá, com as Casas Bahia no Brasil, eu não tenho certeza se a IKEA é tão barata assim. Mas o pessoal falou que aqui no Canadá, móveis de qualidade são mais caros do que os móveis de qualidade no Brasil. Então eu acredito que a gente não esteja falando sobre a IKEA. Uma outra coisa muito interessante que comentaram foi sobre a churrasqueira elétrica. A mesma churrasqueira elétrica aqui no Canadá custa $600 e no Brasil R$450. A última coisa que comentaram é com relação à tuition, né? Então, se a gente for considerar que no Brasil tem muita universidade pública, de fato, a gente pagar alguma coisa aqui no Canadá vai sair mais caro do que a gente pagar numa universidade pública no Brasil. Mas se a gente for considerar, então, universidades particulares, eu não sei se foge tanto assim, até porque eu acho que esse comentário foi feito considerando que a gente paga como estudante internacional e não como estudante doméstico, né? A partir do momento que a gente se torna estudante doméstico, eu acho que a mensalidade fica ali parecida. E a gente tem que levar também em consideração que a qualidade de ensino aqui é muito boa, né? Então, eu acho que, a não ser que a gente esteja comparando com educação pública com educação pública, aí sim a gente poderia dizer que tuition aqui é mais caro. Bom, mas por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu joinha caso você tenha gostado. Entra no Instagram, segue a gente. Eu tenho falado bastante coisa sobre dia a dia e sobre, né, imigração, como sempre. Sempre respondo vocês por lá. E acho que é isso. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.